O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Celebramos a solenidade da ascensão de nosso Senhor aos céus. E a lógica, meus queridos, nós nunca devemos esquecer esta lógica, se realmente quisermos viver em plenitude o cristianismo, a revelação divina, a religião bíblica, a única e verdadeira religião fundada por Deus na terra. Qual que é a lógica? A lógica é que Deus não tem corpo. A Santíssima Trindade não existe corpo, não existe natureza humana na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é por Espírito, o Filho na Trindade, o Verbo é por Espírito. O Espírito Santo, o nome já diz, é por Espírito, Espírito Santo, Espírito de amor. Deus é Espírito de amor, de verdade, de misericórdia, de justiça, de força, de poder, de glória, de sabedoria, de ciência, de onisciência, de presença. Deus não tem corpo, mas para redimir o ser humano, Deus assumiu um corpo. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Et venio, eis que venho, ó Pai, com prazer para fazer a vossa vontade. Dá-me um corpo, ó Pai, e esse corpo é para fazer a vossa vontade. Então, se nós estamos celebrando a festa, a Assunção, a liturgia da ascensão de Jesus aos céus, primeiro precisamos meditar a descida dele dos céus. João capítulo 1, versículo 14. Verbum carum factum est. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Deus assumiu a natureza humana, e aqui está a redenção do homem, aqui está a salvação. É pela encarnação que Deus vai subir, Ele vai levar a nossa natureza transformada para o seio da Santíssima Trindade. Antes da vinda de Jesus Cristo, não existia ninguém no céu. O céu estava fechado. As portas do céu, da casa de Deus, da presença de Deus, estava fechada por causa do pecado do homem. O homem e a mulher no Éden, vocês lembram a narração do livro do Gênesis? Eles foram expulsos. Eles foram expulsos do paraíso.
e não havia natureza humana no céu. Por isso Jesus desceu. Jesus veio ao encontro do ser humano, assumiu a nossa natureza. Os santos padres da igreja dizem, né? E com muita propriedade: o que não foi assumido não foi redimido. Vamos dizer juntos? O que não foi assumido não foi redimido. Então Jesus assumiu tudo. Ele foi um feto. Jesus foi feto. Antes dele nascer de Maria Virgem, ele foi um nascituro, um feto, um bebezinho. Ele foi uma criança interuterina. Então ele veio redimir desde a concepção do ser humano até o seu último segundo, que é o sofrimento e a morte. Tudo isso está redimido, tudo. Deus assumiu tudo. Então não tem situação nessa terra, nesta vida, que Deus não deu sentido, que Ele não redimiu. Tanto é que o símbolo mais famoso do Brasil talvez seja o Cristo Redentor. O Cristo Redentor. No Rio de Janeiro, no alto daquela pedra lá, tem Jesus Cristo com os braços abertos. Cristo Redentor dos homens, Redemptor Hominis, é a primeira encíclica do Papa São João Paulo II, Redemptor Hominis, Jesus é o Redentor do homem. Então agora não tem para nós, nem para mim, nem para você, nem para quem quer que seja, desde o Papa Leão XIV até uma criança aqui conosco, todos nós estamos debaixo desse olhar onisciente de Deus. E muito mais, Deus não é aquele que fica observando a gente o tempo inteiro, não. Deus sente o que a gente sente, Ele vive o que a gente vive. Padre, mas eu tenho passado por umas humilhações. Jesus não passou, não? Padre, mas olha, tantas dores, passei por perdas. Jesus não chorou a morte de Lázaro? Chorou. Jesus não chorou ali o luto da sua família? Passou por isso também. Mas eu sofro demais, Padre, o senhor não faz ideia o tanto que eu sou perseguido. Então Jesus não era perseguido? Não. Jesus era muito perseguido. Nossa, mas trabalhar está muito difícil, né? As coisas estão caras demais e a gente sofre demais para pôr o pão de cada dia dentro de casa. São José não sofreu, não, né? Nosso Senhor Jesus Cristo não sofreu, não, né? Então não tem, gente, não tem situação desta vida que a Sagrada Família não assumiu para si, que a Trindade em Jesus Cristo assumiu para nos redimir, para nos salvar. Dores físicas, dores emocionais, problemas, ansiedades, todas as vicissitudes humanas estão debaixo do olhar de Deus. E muito mais do que isso, Deus as viveu. A única coisa que Jesus não fez, nunca fez, foi pecar. Está lá na carta aos Hebreus. Ele é igual a nós em tudo, exceto o pecado. Hebreus capítulo 4. Mas Deus é tão sábio, Deus é tão perfeito em todas as coisas, que quando você comete um pecado mortal, quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo aqui sabe o que é cometer um pecado grave, não sabe? Todo mundo sabe, não sabe? A dor que é cometer um pecado, não sabe? Sim ou não? A gente sabe o que é isso, não sabe? Dói no fundo do coração, não dói? Sabe qual que é a dor do pecado? É a dor de perder a Deus dentro de nós. Quando a gente peca, a gente sente uma coisa esquisita, essa coisa estranha. Quando a gente peca, chama-se que a graça de Deus saiu de dentro de nós, porque Deus não habita o pecado. A Bíblia diz que Deus não habita num corpo sujeito ao pecado, não habita. E se uma pessoa, seja quem for, seja o Papa Leão, seja eu ou você, qualquer pessoa, se cometer um pecado mortal,
naquele momento, um pecado grave, um delito contra os 10 mandamentos, a pessoa sente uma dor, essa dor é de ter perdido a Deus. E como Jesus nunca pecou, alguém podia dizer assim: então padre, Jesus não sabe o que é a dor de um pecador. Na cruz, Jesus viveu a dor de um pecador. São Paulo escreveu isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20: aquele que não conheceu o pecado, na cruz, Deus o fez pecado por amor a nós. Jesus precisava redimir, inclusive, aquela pessoa que está longe da graça de Deus, que faz tempo que não confessa, que faz tempo que não comunga, aquela dor do pecador que está distante, longe da casa do Pai, aquela pessoa que está numa luta interior contra Deus, porque o pecado é isso, é uma luta pessoal contra Deus, é entrar na pilha de Satanás, é entrar na pilha dos demônios, lutar contra Deus no coração, isso é o pecado. E Jesus precisava redimir também esse vazio, esse abandono. Por isso que na cruz ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus, nunca tendo cometido pecado, porque é santo, é Deus, é perfeito, ele sentiu o que um assassino sente, ele sentiu o que um estuprador sente, ele sentiu o que um ladrão sente, que uma prostituta sente, o que as piores pessoas que fez as piores coisas nessa terra sente, gente, o vazio de ter abandonado a Deus. Jesus, nunca tendo abandonado o amor do Pai, mas recebeu na cruz todo esse vazio, para redimir todas as dores, todos os abandonos, todos os dramas, todos os medos, os mais profundos. Então, daqui para frente, não tem desculpa para ninguém, nem para mim, nem para você. Não existe mais desculpa para o ser humano viver longe de Deus. Não tem mais desculpa para uma pessoa viver no pecado. Não tem mais desculpa para uma pessoa viver na mentira, no egoísmo. Não existe mais o motivo de uma pessoa viver na impureza, de poder desobedecer a Deus, de querer fazer da sua vida, o meu corpo, minhas regras, minha filosofia, minha cabeça, eu faço o que eu quero. Eu faço guerras com países, eu jogo bombas, eu quero agora passar leis para destruir as crianças no ventre, eu quero destruir a família humana com a guerra de gênero, eu quero fazer o que eu quero. Isso é diabólico, porque nosso Senhor, Ele veio dar a nós a redenção de todas as misérias, e se Ele desceu e assumiu a nossa natureza, quando Jesus ressuscitou, Ele está inaugurando a nova criação, Ele está inaugurando o ser humano redimido, a imagem e semelhança de Deus foi restabelecida, não só, ela foi exaltada e glorificada além da natureza. Ó Félix culpa de Santo Agostinho, ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tamanha redenção. Então, de agora para frente, como está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano jamais imaginou, Deus tem reservado para aqueles que o amam no céu. Diga com o Padre: no céu não entra terra, no céu não entra terra. Quem diz isso é Santo Afonso de Ligório, e ele está ensinando que no céu não entra sujeira, no céu não entra egoísmo, no céu não entra pornografia, no céu não entra adultério, no céu não entra gente hipócrita, fingido, gente que fica caçoando da cara dos outros, no céu não entra gente que pega as coisas dos outros, no céu não entra corrupção, no céu não entra politicagem, no céu não entra jeitinho brasileiro. Para entrar no céu, graças a Deus, lá não entra essas porcarias, não entra essas sujeiras. Então, convertei-vos e crede no Evangelho.
Marcos capítulo 1, versículo 15: convertei-vos e crede no Evangelho. Agora é conosco. Se Deus, como diz Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus quer a nossa participação, nossa colaboração, o nosso esforço, e é por isso que nós estamos aqui. E o último ensinamento de todos, dessa reflexão que eu faço com vocês, dessa homilia, é a respeito da nossa cruz, do nosso sofrimento. Para a gente hoje entrar nessa igreja, alguém teve que abrir as portas. Para alguém entrar no carro da partida, tinha que ter uma chave. Sem chave você não entra no seu carro. Sem chave você não entra numa igreja. Sem chave, sem a senha, você não abre um cofre. A chave do céu, grava isso que eu estou te dizendo. A chave do céu é a Santa Cruz. Vamos dizer juntos? A chave do céu é a Santa Cruz. Tanto é que nas imagens de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, né? Jesus está ressuscitado, mas ele tem no colo, o que ele está segurando no colo? Uma cruz, a sua cruz, porque foi a cruz que nos abriu as portas do céu. Então, se você ama Jesus, se você quer amar as pessoas, se você quer seguir Jesus na sua igreja, una Santa Católica Apostólica, se você quer a redenção, a conversão, a salvação, a nossa santificação, escuta o que Jesus te diz: queres, pois, ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e me segue. Porque aquele que quiser preservar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse vai encontrar. Então não jogue fora. Diga com o Padre: eu não quero jogar fora, eu não posso jogar fora a chave do céu. E essa chave do céu são os nossos sofrimentos. O que não foi assumido não foi redimido. E Jesus sobe aos céus, ascensão, e lá ele leva, lá no seio do coração da Trindade, Jesus leva o ser humano, o homem novo. E Nossa Senhora, com a assunção aos céus, leva a mulher nova. O novo Adão está no céu, a nova Eva está no céu, e a igreja é a sua descendência. Se a descendência da serpente são os mundanos, se a descendência da serpente são os lascivos, se a descendência da serpente são os avarentos, os hipócritas, orgulhosos, soberbos, que querem ser professor de Deus, querem estar acima da igreja, da religião católica, querem fazer revolução contra a igreja católica, se essa é a descendência da serpente, nós queremos ser a descendência da mulher, mansos, humildes, puros, pessoas que sabem sofrer e que têm união com Deus na Eucaristia. E aí a gente já começa a viver aqui na terra, como Jesus misericordioso disse para Santa Faustina: aqueles que realmente me amam já começam a viver o céu aqui na terra. Aqueles que realmente me amam começam a viver o céu aqui na terra, já tem uma paz do coração, na família, na mente, quando vem na igreja, quando participa da missa, quando recebe Jesus na Eucaristia, porque essas pessoas vivem na graça de Deus. E hoje a graça é temporal, depois a graça se transformará em glória eterna. É isso que o Senhor quer nos ensinar hoje, e que Nossa Senhora, Mãe do belo amor, Mãe da humildade, mulher aos pés da cruz, que soube abraçar sua cruz, foi a primeira que chegou no céu, depois de Jesus Cristo. E se você é filho de Nossa Senhora, se ela é sua mãe, se é devoto dela, consagrado a ela, ela também vai te levar para o céu. Porque aonde está o pai, onde está a mãe, ali devem estar os filhos. Que Deus nos dê esta docilidade, o entendimento
de viver na graça de Deus, confessando nossos pecados, pelo menos uma vez por mês, rezando o terço todos os dias, meditando a Bíblia todos os dias um pouquinho, jejuando nas quartas, nas sextas, fazendo adoração eucarística, indo na missa mais vezes por semana, vivendo em plenitude o nosso catolicismo, a religião revelada, a Igreja de Jesus Cristo. Quem vive bem aqui na terra tem o seu lugar garantido no céu. Padre, eu quero ir para o céu sem passar por purgatório. Você quer ir para o céu sem passar por purgatório? Então, faça bem todas as coisas. Marcos capítulo 7, versículo 37. Ele tem feito bem todas as coisas. Todas as coisas. Fingimento, hipocrisia, preguiça, vida dupla, vida tripla, isso não leva para o céu não. No céu não entra sujeira, no céu não entra as paixões e as desordens humanas. Mas Padre, Deus é misericordioso, Ele é misericordioso para purificar as nossas misérias, não para ser conivente com as nossas misérias. Se lá no céu fosse mais ou menos o que é aqui na terra, eu não queria ir para lá não, porque chega de sem vergonhice, né? Chega de indiferença, chega de inveja, de ciúme, de picuinha. Deve ter um lugar que não tem isso, né? E é para lá que eu quero ir. E se você quiser ir, vem atrás de mim, porque eu quero ir atrás de Jesus, os passos de Jesus, sangrentos, humildes e humilhados, mas é para lá que nós queremos ir. E Nossa Senhora foi primeiro, e nós estamos junto com ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Padre está cansado, né? 3 missas seguidas de manhã, mas padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia. Então tá bom, estou pulando aqui uns pedaços aqui, cansado, mas Deus seja louvado.